continuidade aí ao nosso estudo da estática dos fluidos. Hoje nós vamos ver como calcular a pressão exercida por líquidos, né? Que é o princípio ou teorema de Stevin. Vamos lá? Então olha só, imagine que aqui a gente tem, né, um recipiente e esse recipiente ele contém um líquido qualquer, ok? Deixa eu desenhar aqui o meu recipiente. E nele aqui tem um líquido qualquer e vamos pensar aqui que esse recipiente ele está fechado, ok? Ele está totalmente cheio aqui, ó, de um líquido qualquer, beleza? Vamos calcular aqui a pressão exercida por esse líquido em um ponto qualquer aqui, por exemplo, nesse pontinho aqui, beleza? Vamos chamar esse ponto aqui de ponto A. Bom, queremos a pressão no ponto A. Bom, essa pressão, ela vai ser, pela definição, né, de pressão, é força sobre área, né, gente? A força que o líquido exerce nesse ponto é o próprio peso dele, concorda comigo? Então, a pressão aí no ponto A vai ser a massa dele vezes a gravidade, né, que é a força, que é o peso dele, né, massa vezes gravidade, dividido pela área aqui, a área do fundo aqui desse recipiente, beleza? Mas por se tratar de líquido, né, é comum ao invés da gente trabalhar com a massa, a gente trabalhar com o volume. E qual a relação entre massa e volume, hein? Mas você lembra que a definição de densidade é massa sobre volume. Logo, a massa desse líquido vai ser a densidade dele vezes o volume, certo? Então vamos substituir ali para ver como que fica, hein? Vai ficar assim, a pressão no ponto A vai ser dada por a densidade do líquido vezes o volume dele vezes a gravidade dividido pela área ali do fundo desse recipiente, certo? Mas como é que a gente calcula o volume aqui desse líquido, hein? É a área da base vezes a altura, né? A gente sabe que o volume ele é a área da base vezes a altura. Então vamos substituir ali para a gente ver como que fica, hein? Vai ser assim, pressão no ponto A vai ser igual a densidade do líquido vezes o volume dele, que é a área vezes a altura, vezes a gravidade. Isso dividido pela área, né? Porque pressão é força sobre área. Observe que apareceu aqui, ó, área no numerador e também no denominador. Conclusão: a pressão exercida pelo líquido no ponto A, ela é igual à densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura da coluna de líquido aqui, ó, essa altura, né, em cima do ponto A. Galera, apesar de eu ter demonstrado essa expressão para um recipiente de formato cilíndrico, essa expressão, incrivelmente, ela é válida para qualquer tipo de formato, ok? O que significa, gente, vamos analisar essa expressão aqui, que a pressão, ela só depende da densidade do líquido, da gravidade e da altura, ou seja, não interessa a área da base. Isso para qualquer formato. Isso é incrível, né, galera? Significa que no mesmo nível, um líquido de forma estática, né? Aqui a gente, claro, a gente está aplicando essa expressão para um líquido aí que está estático, tá bom? Senhores, no mesmo nível, a pressão ela vai ser a mesma, porque se o líquido for homogêneo e tiver no mesmo nível, então a altura da coluna vai ser a mesma e, portanto, vai estar submetido à mesma pressão, beleza? Vamos ver um exemplo aqui para a gente aplicar essa expressão. Olha só, uma questão clássica aí sobre o princípio de Stevin. Imagina, a gente tem aqui 3 recipientes, olha só, com formatos diferentes, né? A gente tem aqui o recipiente, vamos chamar ele aqui de A, o recipiente B e o recipiente C. E aí a gente coloca água nesses 3 recipientes até o mesmo nível, ok? Todos 3 aí tem água até o mesmo nível. Como se relaciona as pressões exercidas por essa água aí
no fundo desses recipientes, nos pontos A, B e C, e também como se relaciona às forças exercidas por esses líquidos, por essa água, né? No fundo desses recipientes. Aí como é que fica? Bom, como a pressão nós vimos aqui, ela é dada por ρGH, nos três recipientes a gente tem a mesma densidade, né? Porque nos três tem água, a gravidade também vai ser a mesma, e a altura da coluna aqui, ó, ela é a mesma, né? Porque eu disse que estava no mesmo nível, o que significa que a pressão no ponto A, ela é a mesma no ponto B, que é a mesma no ponto C, ok? Não depende do volume do líquido e nem do formato dele, ok? Agora, e como as forças que são exercidas aqui, né, por esses líquidos aqui no fundo desses recipientes, em qual que é maior, qual que é menor, vamos analisar? A gente sabe que pressão é dada por força sobre área, né? Como a pressão ela é a mesma nos três recipientes aí no fundo deles, né? Aquele que tiver uma maior área de contato tem que ter maior força para exercer, né, a mesma pressão, certo? A força e a área aí são diretamente proporcionais, certo? Então o recipiente A, pela figura a gente percebe que ele tem uma área da base maior que os outros, então a força exercida pela água aqui no fundo desse recipiente também vai ser maior, tá bom? Então a relação fica assim: a força no ponto A ela vai ser maior do que no ponto B, que também vai ser maior do que no ponto C. Beleza, galera? Tranquilo, né? Mas é uma questão que é uma pegadinha clássica, né? Cuidado aqui que a pressão, né, ela só depende da altura e da densidade, enquanto que a força aqui, maior área, a gente vai ter maior força para exercer, né, uma maior pressão, beleza? Vamos ver aqui mais um exemplo? Olha só, imagine que aqui a gente tem, né, um tubo com formato de U, tá bom? Um tubo em U, beleza? E aí, eu vou jogar aqui, ó, nesse tubo em U, tá? Eu vou jogar aqui, primeiramente, vamos jogar água nesse tubo aí. Vou jogar água aqui, quer ver? E aí, a gente sabe, né, que essa água aí, ela vai ficar nivelada, né? Sempre fica no mesmo nível. Devido ao princípio de Stevens aí, como a pressão tem que ser a mesma, em um mesmo nível, né? Isso inclusive, esse instrumento aí, um tubo com formato de ele é muito usado na construção civil para definir o mesmo nível, né? Ele é muito usado para você várias aplicações, né? Para uma janela ficar no mesmo nível que a outra, para o seu muro ficar niveladinho, bonitinho, você pega uma mangueira transparente e enche ela de água sem formar bolhas, né? Sempre nas duas extremidades ali dessa mangueira, a água ela vai ficar no mesmo nível, tá bom? Então é muito útil você utilizar uma mangueira de nível, tá bom? É muito simples também, muito prático. Olha só, e aí, cara, então tá aqui, a água tá nivelada, só que aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui, ó, nessa extremidade eu vou jogar óleo. E aí, hein? Você sabe que o óleo, ele é menos denso que a água e que o óleo, ele não mistura com a água. E aí, como é que vai ficar depois que eu colocar esse óleo em apenas uma das extremidades, hein? Eu vou desenhar aqui as possibilidades, tá bom? Pra gente discutir. Então, olha só, pessoal, desenhei aqui as possibilidades, hein? Agora, na letra A mostra pra gente, ó, que a água aqui fica nivelada dos dois lados e o óleo aqui do lado esquerdo, onde eu joguei, fica acima do nível. Na letra B, o óleo e a água, os dois ficam nivelados aqui, né? Na letra C, o nível da água do lado direito aqui fica acima do nível da água do lado esquerdo, mas abaixo do nível do óleo, né, do lado esquerdo, enquanto que na letra D o nível da água do lado direito fica abaixo do nível da água do lado esquerdo, e na letra E o nível da água do lado direito fica acima do nível do óleo do lado esquerdo. E aí, como será que fica, hein, galera? Bom, senhores, já tem a sua resposta aí? Hein? Vamos ver então. Olha só, em um mesmo nível, vou colocar aqui, ó,
no ponto A, tá bom? E no ponto B. Abaixo desse nível aí a gente tem o mesmo líquido, né? Homogêneo, aí a gente só tem água, certo? As coisas mudam acima desse nível, beleza? Então, ó, no ponto A, qual pressão que nós temos no ponto A, hein? Nós temos a pressão aqui atmosférica dos dois lados, tá? Como ela atua dos dois lados, aí eu não vou pensar nela não, tá bom? Porque aí ela não vai mudar muita coisa não. Então no ponto A nós vamos ter a pressão aqui da coluna de óleo, beleza? Que é dado por ρGH, né? A densidade do óleo, gravidade e essa alturazinha aqui da coluna. Enquanto que no ponto B, senhores, qual pressão que nós temos? Apenas atmosférica. Isso não tem como acontecer, ou seja, a situação é impossível. Como que do lado esquerdo a gente vai ter pressão atmosférica mais pressão da coluna de óleo e do lado direito a gente vai ter só pressão atmosférica e esse líquido está em equilíbrio? Não tem como, certo, galera? Nesse nível aí as pressões têm que ser iguais para ele ficar estático, ok? Vamos pegar aqui, ó, na alternativa B, então, deixa eu desenhar aqui o nível. Olha só, a gente pode ver aqui que nos pontos A e B, né? A gente tem dos dois lados, ele tem uma coluna de óleo, do outro tem uma coluna de água, porém a altura dessas colunas são iguais, certo? Porque estava nivelado lá em cima, certo? Bom, para a pressão em A ser igual à pressão em B, a gente sabe, né, pelo princípio de Stevens, que a pressão é a densidade vezes a gravidade vezes a altura, né? Isso tudo aqui do lado A tem que ser igual a isso tudo aqui do lado B, certo? Porém, né, a gravidade está dos dois lados aqui, então eu vou cortar, né? E a gente sabe que a densidade do óleo ela é menor do que a densidade aqui da água, né, do lado direito. Para compensar isso, para esse produto aqui da densidade vezes a altura ser uma constante, se a densidade é menor, a altura da coluna tem que ser maior, né? Aqui elas são inversamente proporcionais, certo? Então, para o óleo fazer a mesma pressão que essa coluna de água, ele tem que ter uma coluna maior do que a de água, certo, galera? Então, a letra B não é possível. A letra B aconteceria se as densidades fossem iguais, né, do óleo e da água. Assim, eles teriam a mesma altura, tá bom? Na letra C, a letra C aqui está acontecendo o contrário, né? Observe que a coluna, está acontecendo o que a gente procura, né? A altura da coluna de óleo aqui, ela é maior do que a altura da coluna de água em um mesmo nível, certo? Como a densidade do óleo é menor, ele tem que ter uma altura maior para fazer a mesma pressão. Portanto, a alternativa aqui que mostra o que vai acontecer após jogar óleo ali é a letra C, né? Na letra D aqui, isso aqui é impossível, né? Se você pegar no mesmo nível aqui, do lado esquerdo você tem atmosférica mais coluna de óleo mais uma coluninha de água, enquanto do lado direito você só tem a pressão atmosférica. Isso aqui é impossível, né? Na letra E, o contrário, quer dizer também impossível, né? Porque aqui, como a coluna de água ela é maior, ela teria que ter uma densidade menor, né? Mas se a água tivesse uma densidade menor, ela ficaria em cima, né? O óleo ia ficar embaixo. Então a alternativa E também é impossível, tá bom? Resposta letra C. E esse tipo de problema aqui, essa equação que chegamos para resolver o problema, ela também resolve o problema caso a gente queira encontrar aqui a densidade do óleo, né? Um problema muito comum também. Você iguala as pressões aqui, pressão é ρGH, e aí vamos supor que você conhece essas alturas aqui, a densidade de um dos líquidos, mas essa aqui é a densidade do outro. Então basta substituir aqui nessa expressão que você vai conseguir encontrar a densidade do outro líquido, ok? Um detalhe, senhores, nessa expressão aqui, ρGH, que nós chegamos, né, nessa expressão considerando o recipiente aqui fechado, certo? E se o recipiente for aberto, hein? Aí em cima do recipiente você vai ter também, claro aqui, né? Em cima do líquido você vai ter a pressão atmosférica, né? Então a pressão da coluna de líquido ρGH. Se você quiser a pressão total que atua lá no ponto A, você vai ter que fazer a pressão atmosférica mais ρGH, que é a pressão exercida pela coluna do líquido, ok? Bom, galera, um beijo para vocês e até a próxima aula. Valeu!